Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Quero dizer que é um prazer poder nessa noite compartilhar uma porção das Escrituras ao seu coração. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 121. É nesse texto que nós iremos meditar nessa noite e creio que pela infinita misericórdia de Deus, Ele irá falar ao seu coração. Salmo 121. Vamos ler? Diz assim o texto sagrado: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração nessa noite. Eu gostaria de falar hoje sobre o seguinte tema: buscando socorro em Deus. Meus amados irmãos, esse Salmo 121 é o segundo salmo da coleção de salmos chamados Salmos de Romagem, ou Salmos de Peregrinações. O que isso significa? Que pelo menos 3 vezes ao ano, os judeus que não moravam em Jerusalém, eles tinham que vir por ocasião de alguma festa judaica, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, até Jerusalém, ao templo, para adorar. Então, os judeus que não moravam em Jerusalém, e também que moravam fora da Palestina, faziam essas peregrinações, que muitas vezes duravam dias. E eles vinham trazendo seus dízimos, suas ofertas, como também seus animais para serem sacrificados no templo. E durante essas peregrinações, durante essas viagens, esses salmos, na realidade um conjunto de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, eram entoados, eram cantados por aquelas caravanas, por aquelas famílias que faziam as suas viagens, repito, que às vezes levava alguns dias. E esse salmo, o Salmo 121, é um dos salmos prediletos por mim. E ele traz algumas verdades à tona ao nosso coração. E eu gostaria de lhe chamar a atenção, por gentileza, para o verso de número 1, onde o salmista escreve o seguinte: Elevo os olhos para os montes. E ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Alguns intérpretes creem que o salmista olhava para os montes, principalmente os montes que rodeavam Jerusalém, e chegavam, porque os montes tinham uma representatividade metafórica para os judeus. É como se os montes representassem para ele poder, de forma metafórica, é claro. E alguns comentaristas, pensando sobre isso, fazem a seguinte interpretação desse verso número 1. Ele acha que o salmista olhava, como também os peregrinos, para aqueles montes tão altos, tão imponentes, e dizia a si mesmo: será que eu posso me refugiar neles? Será que aquele monte tem alguma coisa de boa para me trazer? Será que o monte pode me esconder de algum perigo? Essa é uma das interpretações. Eu acredito que a segunda interpretação, e é a que eu vou usar nessa noite, é a mais viável para esse verso de número, ou a mais aplicável para esse verso de número 1. Qual é? Eu penso, meus irmãos, que ele olhava para os montes com todos os seus desafios, com todos os seus enigmas, e dizia: o que vem de lá? Em outras palavras, o que esse monte nos reserva? Ou seja, o que está por trás ou dentro desses montes que pode me afligir, e afligir minha caravana, e afligir minha família? Eu gostaria de lembrar a vocês, ou passar essa informação para quem não sabe, que os montes escondiam ou abrigavam
algumas feras selvagens, ursos, leões, que podiam com certeza vir de encontro às caravanas, vir de encontro às famílias, né? E até matá-los ou feri-los. Como se não bastasse essas feras selvagens, os montes também escondiam ladrões, salteadores, que ficavam ali na espreita, esperando aquelas caravanas, aquelas famílias passarem para quê? Para assaltarem, para tomarem os seus bens, tomarem seus animais, tomarem seus dízimos, tomarem as ofertas que as caravanas judaicas levavam até o templo. Sem contar que os próprios montes também eram responsáveis por alguns deslizamentos de pedras, o que podia ferir as caravanas que passavam no seu sopé. E eu entendo que a melhor interpretação é essa. E trazendo um pouquinho para a nossa vida hoje, talvez essa situação de incerteza seja algo que tenha assolado a sua vida. Ou seja, esse monte de indecisões que está à nossa frente, esse monte de incertezas, de medos, né, que nos últimos dias tem sido colocado sobre a nossa frente, como um grande desafio. Aliás, se há uma palavra muito em moda hoje em dia, eu creio que sempre teve ao nosso lado, mas hoje como nunca é insegurança. Nós temos insegurança, irmãos, com relação aos nossos empregos. Nós temos inseguranças, irmãos, em relação à nossa saúde. Nós temos insegurança, meus irmãos, em relação ao nosso sistema de saúde. Então, insegurança é algo, irmãos, que tem ladeado a nossa vida, que tem andado paralelamente à nossa vida nos últimos dias. E diante de todas essas incertezas, de todos esses desafios, né, nós começamos a nos questionar: de onde me virá o meu socorro? Por quê? Porque tudo que nós seres humanos almejamos é segurança. Nós queremos estabilidade na nossa vida, nós queremos solidez no nosso casamento, nós queremos ou almejamos saúde inabalável. Porém, diante das instabilidades da vida, diante das instabilidades da jornada, da caminhada, talvez sua alma tenha perguntado a você mesmo: de onde me virá o socorro? Eu posso lhe fazer uma afirmação nessa noite, e gostaria de fazer essa afirmação: o que nós temos em Deus é maior do que o que nós não temos na vida. Eu repito, o que nós temos em nosso Deus é bem maior do que aquilo que nós não temos na vida. O questionamento do salmista é o seguinte: será que eu chegarei em Jerusalém? Será que a minha viagem chegará ao ponto final? Eu quero dizer uma verdade aqui nessa noite: nada, absolutamente nada. Talvez você esteja vivendo um monte de desafios pela frente. Eu gostaria de lhe dizer essa verdade: nada vai impedir que você chegue a Jerusalém celestial. Nada. A nossa vida não está fora de controle, pelo contrário, ela está nas mãos daquele que pode resolver. Louvado seja Deus por isso. Vou abrir um parênteses aqui e peço a sua permissão para fazer isso. Estava lendo ontem a história de 2 missionários que foram convidados a visitar a ilha de Tobago. Uma ilha muito pequena, cerca de 60 e poucos mil habitantes, e eles foram levados a uma colônia de leprosos. E ao chegar lá naquela colônia, muitos leprosos já haviam entregado a sua vida a Cristo, outros não. E eles participam de um culto com eles. Tem um período de oração, um momento de louvor, e um momento onde um dos missionários é facultado a ele a oportunidade de pregar para aquela colônia de leprosos. Após a pregação, o missionário faz o seguinte: eu gostaria, nessa noite, de cantar com vocês. Quem aí entre vocês poderia me sugerir um hino? E ele diz que no final da reunião das pessoas, lá no fim, onde as pessoas se reuniam, uma mão se ergueu. E ele notou que era a mão de uma mulher. Já não tinha 2 dedos, a lepra havia comido. Ela não tinha o nariz, nenhuma das orelhas.
E aquela mulher olhou para o missionário e disse: eu posso sugerir? Ele disse: claro, irmão. E ela disse: o hino que eu gostaria de cantar juntamente com vocês nessa noite é o seguinte: conta as bênçãos. E aquela igreja reunida ali naquela colônia de leprosos começou a cantar esse hino. E por curiosidade, eu não conhecia esse hino, eu fui pesquisar a letra desse hino. Inclusive ele faz parte da harpa cristã. Diz assim a letra do hino, olha bem: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las toda de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e um canto alegre os dias passarás. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Seja o conflito fraco ou forte, aqui não te desanimes. Deus será por ti seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e também galardão final. O que levou essa leprosa, que não tinha já os dedos das mãos, que não tinha o nariz, que não tinha uma das orelhas, a cantar esse hino? Por quê? Porque o que ela tinha em Deus era muito maior do que o que ela não tinha na vida. E o salmista perguntava, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta a si mesmo. E ele começa a responder a partir do verso de número 2, meus irmãos. Olha o que ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que chama a atenção aqui é que o salmista lembra a si próprio que o Deus que ele servia, que o Deus que estava o direcionando nessa caminhada, é o Deus Criador. Vou lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Será que você pode confiar em alguém que criou tudo, tendo como matéria-prima o nada? Esse é seu Deus. Portanto, ele governa sobre os montes, ele governa sobre os ursos, ele governa sobre os leões, ele governa sobre a raça humana. Será que ele não é poderoso para lhe socorrer mediante o monte de desafios que você tem pela frente? Ele é o Deus Criador. O salmista sabia disso. Interessante, irmãos, que o salmista começou a responder para si mesmo no verso 2, né? Ele sabia o quê? Que a chegada dele, ou a viagem segura dele, não dependia do exército de Israel, não vinha da caravana que o acompanhava, nem tampouco, sem sombra de dúvida, irmãos, da sua espada, do seu escudo. Nada disso ele sabia que podia defendê-lo. Talvez ele olhasse para os montes, e os montes da caminhada até Jerusalém eram cheios de ídolos pagãos. Ele olhava para aqueles ídolos pagãos e ele chegava à seguinte conclusão: eles também não podem fazer nada por mim. Quem pode fazer algo por mim é aquele que é criador dos céus e da terra. Se ele criou tudo do nada, será que ele não é poderoso para nos conduzir na nossa jornada? Portanto, nessa noite descanse. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Não existe nada irrecuperável para o seu Criador. Lembre-se disso. Ele criou os céus e a terra. E o seu socorro, como diz o verso 2, vem dele. John Bunyan tem uma citação muito interessante que eu particularmente gosto muito. Preste atenção, ele diz o seguinte: eu tenho guardada no peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida. Quero lhe lembrar nessa noite que o Deus que você serve, ele é o Deus Criador. A matéria-prima que ele usa é o nada, e a partir do nada ele cria todas as coisas. Não se desespere. Versos 3 e verso 4.
Me parece que a partir do verso 3 e verso 4, é como se alguém falasse ao salmista, ou quem sabe até o próprio Deus falando a ele, né? E ele começa a se lembrar de certas coisas que Deus havia dado a ele. Preste atenção no verso 3 e 4. Olha porque você pode confiar nesse Deus, não apenas porque Ele é Criador, mas no verso 3 e 4 o salmista diz o seguinte: Ele, ou seja, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, isto é, não cochilará aquele que te guarda. É certo que não dormita, ou seja, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Porque você pode caminhar firme, porque você pode continuar confiando. Versos 3 e verso 4. Porque aquele que é o Criador de todas as coisas, é Ele que não permite que os teus pés vacilem. Em outras palavras, Deus é quem não permite que você caia. A viagem é segura, com certeza. Por quê? Porque há uma canção que diz o seguinte: segura na mão de Deus e vai. Não. É Ele que segura na tua mão, por isso a viagem é segura. É Ele que está segurando na sua mão, por essa razão você não tem o que temer. Permita-me um outro parênteses aqui nessa noite. Minha mãe tem 93 anos. Aliás, ela completou no último dia 3. E ela tem dificuldades para descer e subir escadas. E eu sou quem normalmente ajudo a ela a descer e a subir degraus, né? Entrar e descer carros. Entrar e descer no carro. Normalmente sou eu que faço isso. Ela sempre vai segurar de mim. Mas uma coisa interessante, eu pouco olho para os meus pés. Eu olho muito mais para os pés dela, onde ela está pisando. A minha atenção é quase que 100% nos pés dela. Para quê? Para que ela não tropece, para que ela não caia. Por quê? Porque eu a amo. Pense bem sobre isso. Aquele que te criou, aquele que é o Criador de todas as coisas, Ele está preocupado com o teu caminhar. Eu já disse a você, eu amo minha mãe e é verdade, entre tantas outras pessoas. Agora pegue esse amor que você tem por sua mãe ou por algum ente querido, multiplique por 10 elevado ao infinito. Vai dar o resultado exato do quanto Deus te ama. E por essa razão, nessa caminhada que você tem trilhado, o Criador dos céus, o Criador das montanhas, o Criador das estrelas, Ele tira os olhos, por assim dizer, dessas coisas todas e volta os olhos para o teu caminhar e para o meu caminhar. Por essa razão, eu tenho uma boa notícia para você. A viagem é segura, a chegada é certa. Por quê? Porque nós temos um Deus que se preocupa conosco e, acima de tudo, nos ama. Eu tenho um texto de Isaías que é fantástico. Isaías 64, 4. Isaías 64, verso 4. O autor diz o seguinte: porque desde a eternidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Você está temendo o quê? O Criador de todas as coisas está te ouvindo. O Criador de todas as coisas nessa tormenta está trabalhando pelos seus. Por mim e por você. É isso? Então o que temer? E mais no verso 3 e 4, né? O salmista diz que ele não dorme, não cochila, né? Verso 3, parte B, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, né? Ou seja, não cochila, nem dorme quem o guarda de Israel. Meus irmãos, que informação maravilhosa. Eu estava vendo uma história de uma criancinha que ela estava com dificuldade para dormir. E às 11 horas da noite, meia-noite, ela voltava-se, saía do quarto dela e ia até o quarto do pai e dizia: papai, eu estou com medo. E o pai ia, ficava dormindo com ela, até ela pegar no sono, voltava para o seu quarto. Não demorava meia hora, a criança estava lá de novo: papai, eu estou com medo. E certa feita ele fez o seguinte: colocou ela na cama, jogou uma luz sobre ela para que ela não pudesse vê-lo no quarto dele, mas ele ficou olhando para ela atentamente até para ver se ela acordava ou não. E no meio da madrugada ela acordou e veio até o pai dela e disse o seguinte: pai, eu estou com medo. Ela disse: filho, o pai dela disse: filha, vá dormir, eu estou lhe olhando daqui. E ela disse: mas eu não estou vendo. Ele disse: mas papai está vendo.
O que é que eu quero lhe dizer aqui nessa noite? É que toda dificuldade da tua vida, todo medo, toda ansiedade, toda tribulação que essa pandemia, ou sei lá, alguma coisa na tua vida tem trazido até você, o seu Pai, né, que está acima de todas as coisas, está vendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está vendo. Gostaria de lhe lembrar o seguinte, que sempre que Ele fala às igrejas da Ásia, né, lá na carta de Apocalipse, Ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu sei o que você faz, eu sei quanto te levanta e sei quanto dorme, e sei o que você precisa. Portanto, nessa noite, descanse, descanse. Nada pode frustrar o que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele é louco por você. Entregou por você o que Ele tinha de mais precioso. Jesus Cristo de Nazaré. O que Ele não pode entregar mais, o que Ele não pode fazer mais. Versículo 5 e verso 6. O texto diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda. Louvado seja Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso, meu irmão, olhando para um texto desse, lendo um texto desse, dá vontade de pular. Dá vontade, meu irmão, de dizer glória a Deus, aleluia. Dá vontade, irmãos, de verdadeiramente a gente poder dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque não são anjos, não são serafins, né? Não, quem me guarda e quem lhe guarda é o Senhor, é Ele que nos guarda. Que coisa maravilhosa. E ele diz uma outra coisa interessante no verso 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Significa o seguinte: cuidado constante, sempre. Eu não sei se você já tentou fugir da sua sombra. Não tente, porque você vai enlouquecer. É assim que Deus te guarda. Não tem como você sair da presença dEle. Não tem como você fugir do cuidado dEle. Por quê? Porque Ele é um Deus sempre presente. Ele sempre está ao nosso lado, onde quer que você se encontre. Eu tenho para mim que talvez a situação mais adversa da nossa vida seja quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, né? Davi diz isso: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Alguma coisa eu quero dizer aqui a você de importante nessa noite. Você teme a morte? É natural. Mas eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Ele disse a Marta, quando Lázaro morre, que Jesus chega até lá, até Betânia, Marta vem até a ele e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se ela estivesse dizendo: Senhor, tu se atrasasse um pouquinho. E Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É esse Deus, não é um Deus pequeno não, tá? Que resolveu o maior inimigo meu e seu, a morte. É esse Deus que te guarda. É Ele que está ao teu lado, dia e noite. Não te molestará o sol, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, é cuidado diurno e cuidado noturno. Com certeza, Ele sempre estará do nosso lado. Lê depois João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para que onde eu estejais vós também. Meu irmão, Jesus, por ser Deus, Ele pode dizer isso. Então, é seguro nossa caminhada. Nossa caminhada é segura. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Esse período de quarentena, né? Nós temos, na realidade, lido muito. Eu, pelo menos, tenho lido um pouquinho. Eu estava lendo acerca de uma família de cristãos, o pai e um casal de filhos, que acabaram de enterrar a mãe, a esposa do homem, né? E mãe dos dois, do casal de filhos. Eles tinham acabado de vir do enterro. E as crianças inconsoláveis no banco traseiro. E o pai disse: meu Deus, dá-me inspiração para eu dizer algo a esses meninos. E ele conta na história que quando ele ia andando,
viajando de volta até a sua casa, um caminhão baú passou sobre o carro dele. Passou e lançou sombra sobre o carro dele. E ele virou-se para os filhos, voltou-se para os filhos que estavam no banco traseiro, através do retrovisor, e perguntou o seguinte: filhos, vocês preferiam ser atropelados por um caminhão ou pela sombra deles? E os filhos responderam: papai, claro que pela sombra. Aí o pai disse: deixa eu lhe contar uma história. Há 2000 anos atrás, o caminhão da morte passou por cima de Cristo, para que hoje apenas a sombra desse caminhão pudesse passar sobre a vida da sua mãe e futuramente sobre a minha vida e a vida de vocês. Sabe por quê? Porque hoje mamãe, pela obra redentora da cruz do Calvário, está nos braços do Pai. O Senhor é quem nos guarda. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. Ele sempre estará ao nosso lado. E já partindo para o final, eu chamo sua atenção para os versos 7 e verso 8, onde o salmista diz o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Interessante que no verso 7, o salmista não está afirmando que nada vai nos acontecer, que a doença não pode nos atingir, que a crise financeira não pode nos assolar, que nós não podemos sofrer decepções, traições. Ele não está falando sobre isso. Isso pode até nos atingir. Mas uma verdade que salta aos nossos olhos aqui no verso 7 é o seguinte: é que apesar de tudo isso poder chegar até a nossa vida, a nossa alma será preservada. Aquele que nos guarda nos dará perseverança, nos dará força, nos dará, meus irmãos, convicção sobre a vida eterna, e nós com certeza não nos perderemos. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso número 8. Ele diz o seguinte: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Lembra que a viagem de peregrinação, lembra que a viagem, muita parte dela era ladeada por montes, e os montes traziam um certo temor, né, ao coração dos peregrinos? Vou lhe dar um conselho baseado nisso nessa noite. Tire os seus olhos dos montes, das incertezas, das dúvidas, do monte da pandemia. Tire seus olhos desse monte e coloque em quê? Em outro monte. Sabe que monte? No monte do Gólgota. Há 2000 anos atrás, alguém foi crucificado naquele monte, para que através da vida dele, eu e você tivéssemos filiação com Deus, e como consequência disso, termos a vida eterna. Eu e você, nós colocamos a nossa fé em alguém que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, era filho de carpinteiro, viveu 33 anos, por 3 anos pregou a palavra de Deus, por 3 anos fez milagres, mas entregou-se numa cruz para morrer no meu e no teu lugar. A nossa fé se baseia nisso. Por essa razão, ponha os teus olhos nesse monte, pois esse monte traz para mim e para você alento, esperança. Por isso nós podemos crer na vida eterna. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gostaria que você fosse comigo, e eu vou terminar com esse texto, para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31 até o verso 39. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 8, do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você me perguntaria essa noite, pastor, isso é uma palavra motivacional? Eu diria a você que não. Isso é uma palavra bíblica. Isso é esperança evangélica para quem tem a revelação desse livro. Eu e você. É uma revelação bíblica. Eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui nessa noite. Quando Deus fala, Ele nunca nos coloca num beco sem saída. É preciso decidir, é preciso decidir. Mas Ele sempre dá uma esperança evangélica para mim e para você. Há esperança nessa situação. E a esperança está no Deus que vai nos socorrer. Outro conselho que eu gostaria de dar a você aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Encante-se com a Bíblia. Quando os montes não lhe derem esperança, quando a situação não lhe der esperança, a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é o nosso alento. A palavra de Deus é o nosso conforto. Leia a Bíblia. Outra coisa, ore. Eu já disse aqui, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, quem trabalha é Deus. E por fim, sirva a Deus. Ei, aproveita esse momento para servir a Deus. Louvamos a Deus pelos profissionais de saúde, por médicos, por enfermeiros, por policiais, por pessoas que estão abrindo os chamados serviços essenciais. Amém. Muitos deles nem cristãos são, mas estão na linha de frente. E nós, que somos cristãos, devemos estar também. Como, pastor? Trazendo uma palavra de esperança aos que não têm. Gostaria de lhe lembrar que nós somos sal e luz. Portanto, se preocupe com os perdidos. Se preocupe com os perdidos. Amém? Que Deus possa contar com a minha vida. Que Deus possa contar com a sua vida. Para quê? Para trazer alento, refrigério, bálsamo para aqueles que não têm esperança. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus aplica a sua palavra no seu coração. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos e exaltamos o teu nome nessa noite. Eu apresento cada família nessa noite em tuas mãos que está conosco aqui conectado, como também, Senhor, os que não estão. Eu apresento o mundo de uma forma geral diante de ti. Tem misericórdia de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, repousem, Senhor, sobre a nossa igreja, como também sobre a tua igreja espalhada por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês.